Alô, hoje eu tô aqui com o Fred Sommer pra gente trocar uma ideia digamos, sem filtros, sobre os varandistas. Se você não sabe quem são os varandistas, você vai saber agora, mas basicamente era uma galera incrível lá da Barra da Tijuca que fazia muita arte de qualidade naquele instante ali que a nova MPB surgiu e que a Maria Gadu, que era uma das pessoas que estavam fazendo parte daquele movimento, explodiu, e aí eles meio que foram juntos, mas as coisas acabaram não acontecendo como eu acho que deveriam ter acontecido, e aí eu trouxe o Fred Sommer aqui pra gente falar um pouco disso aí. Isso aí. E aí, irmão? O que foi os varandistas? Varandistas foi uma invenção de dois sagitarianos brilhantes, cada um a seu modo. A Maria Gadu e o Caio Só. Ah, começou com eles. Não, eu digo quem formatou a coisa daquele jeito acabou sendo os dois. Já existia uma galera que frequentava a casa do Caio antes mesmo da Maria. A Maria chegou no Rio em 2008. E a gente se frequentava já desde 2006, 2007. Eu, Áureo, Gandu, Gugu Peixoto, Caio Só. Ali no Recreio, na varanda dele e tal. Mas era uma turminha, a gente se encontrava, compunha juntos. O Caio escrevia peças de teatro e tal, Luiz Chiari. Aí quando a Maria chegou de São Paulo, em 2008, aí aquela turma foi ficando muito grande. Então tinha os varandistas e os agregados. Os agregados. Tanto que, bom, mas aí eu vou dar um salto na história. Porque quando a Maria gravou o primeiro disco, que começou a fazer sucesso, aí tinha que definir quem eram os varandistas. O Caio Só foi ter uma reunião com o Vidal, Rodrigo Vidal, que era o produtor da Maria, e parece que ele perguntou assim, mas vem cá, quem são os varandistas? Porque não dá pra a gente bolar um projeto e botar todo mundo que frequenta aquela varanda. Então vocês têm que definir até para os outros não gozarem com o pau de vocês. A seleção até hoje eu não sei se foi muito justa. Mas quem nesse momento aí, depois a gente vai voltar lá para trás, mas é que já que você adiantou a história, quem foi definido como varandistas oficial? Eu, Caio, Gugu, Maria, Áureo, Tomás, Luiz Chiari e tinha um grande amigo do Caio. Que isso, Leandro Léo não era varandista? Leandro Léo, não falei? Não. E tinha um grande amigo do Caio, que era poeta lá de São Paulo, que era o Pedro Barnês. E a gente incluiu ele meio sem ele saber. E tal. E ele nem cantava, não tinha... Porque tinha isso, assim... O Caio, por exemplo, não era cantor, mas era compositor, era letrista. Eu próprio também não cantava, mas achavam que eu cantava, podia subir no palco e o Caio não. Então isso foi também gerando as confusões, assim. E... a princípio não era exatamente um movimento de música, embora a música era o que chamava mais atenção, era o que... Mas tinha o Caio era cineasta, e aí foi na época do filme dele, do Teus Olhos Meus. Então, por isso que tinha o nome Movimento, porque abrangia uma série de coisas. Mas como a Maria estava estourada e tal, e aí a ideia era levar aquela turma para o palco. Então, quem é que pode cantar? Quem é que pode tocar? Quem é que sabe executar o negócio? E aí foi rolando uma seleção dentro da seleção, o que também tinha implicações assim de vaidades e tal, enfim. Mas coletivos são complicados. Pois é. Né? Mas por exemplo, nessa época que a gente definiu quem era, que fazia um certo sentido, nós e não mais do que nós. Mas por exemplo, o Tony Ferreira estava muito junto, a Luísa Posse, o Murá, até o da Dolabella, né? Bom, mas aí era diferente. Não, mas ele tava ali frequentando, né? Naquele momento. Não, mas é porque, gente, é legal, só pra gente voltar lá em 2008, é isso? Tinha 2008. Começou em 2008. Eu me lembro que, tipo, 2010 tinha um movimento acontecendo no Rio que era muito bacana, que era sarau em tudo quanto é lugar. Então você tinha a nata da MPB num sarau aqui na casa do Totonho, Venerroá, que acontecia sempre. E começou a ter muito sarau na casa do Birindelli, que era um ator e diretor de teatro. Só que começou a ter sarau, eu só me lembro que tipo chegava quinta, sexta, pô, vai ter um sarau ali, vai ter um sarau acolá. E foi quando eu comecei a ouvir falar deles, porque na verdade a Maria ainda não tinha chegado nesse estúdio, onde ela acabou gravando o primeiro disco, mas já tinha essa coisa, tem uma galera
chamada Varandistas, que eu não sabia muito bem o que era, e eles começaram a estar nos lugares, assim, que era muito por conta, inclusive, de uma pessoa queridíssima, que é a Naná, que meio agregou esse povo também na casa dela ali, e meio que empoderou todo mundo, Paloma levou pra casa das Duarte, pessoas, né? Teve uma galera importante. Mas nesse momento também era o seguinte, tinha muita coisa acontecendo no Rio. O Caio morava no Recreio com... Caio é Caio só, tá, gente? Que é um cineasta, poeta, um parceiro, hoje tá pintando maravilhosamente bem também, gêniozinho, né? E ele morava no Recreio, ele dividiu o apartamento com o Rodrigo Capella, que era um comediante, amigo dele de São Paulo e tal. E aí o Capella, o Eduardo Sterblit, o Marrom, a Mia, o Paulinho Serra, eles fizeram um grupo de comédia que se apresentava no Guapo Louco, lembra? Ali na Barra. Caramba, o mexicano, papo das antigas. Exatamente. Isso, e aí todo mundo ia lá assistir, aí depois tinha negócio de Zouk, aí a Juliane Trevisol dançava Zouk, não sei o quê. Então era uma turma que de 5, 7 pessoas foi virando 45 pessoas. Aí depois todo mundo ia pro Capim Limão, Léo Rosa, não sei o quê, o pessoal da Playmobil. Então eram aquelas menininhas da Record que faziam novela, da Malhação. Aí a Padoca, ali na Olegário Marcelo, do lado tinha uma boatezinha, um espacinho que o Helder Agostini fazia um negócio chamado Doc. Então aí o povo da Malhação, não sei o quê. Então era uma turma jovem, se frequentando, se conhecendo, e tinha os varandistas fazendo música. Aí eles pegavam violão, tocavam até de madrugada na Padoca. Era muito gostoso. Padoca, pra quem não sabe, é uma padaria numa esquina do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Porque senão as pessoas, você acha que todo mundo sabe o que é, porra. Tô contando contextualiza, pra você, né? Porra. Não, o engraçado é que eu sempre, quando eu olho em retrospectiva, eu sempre penso que não teve um diretor artístico ou um empresário mesmo corajoso. Porque assim, se a gente for pensar, não vou comparar Varandistas com Tropicália ou com Jovem Guarda, porque nem daria pra gente fazer esse tipo de comparação. Mas eu acho que naquele momento era algo que estava acontecendo, que era uma espécie de uma formação de cena, porque você tinha pessoas de diversos ramos, né, da arte em si, se reunindo, e em um momento que vinha de uma chatice artística e tava tudo... Cara, eu, pelo menos, tudo que me convidavam já não era ir pra boate, não era para ir pra um sarau, era para ir no ensaio de uma peça, era para ir num festival de documentários, de curta-metragens. A Barra da Tijuca, que inclusive era um bairro que não tinha nada a ver com cultura, ele estava respirando cultura nesse instante. Eu me lembro que você tinha no Downtown, que é um shopping aberto na Barra da Tijuca, um lance de curtas, que era às terças, a gente ia lá. Aí você tinha aqueles eventos na Barra que tinha uma banda tocando, tinha um poeta falando, tinha esquete de humor. O próprio Capim Limão também criaram lá um dia de curta, aí tinha a Carol Abra, isso aqui, aquela turma. E talvez não tenha aparecido uma TV corajosa que resolveu transformar aquilo em alguma coisa. Em algum momento teve uma matéria do Globo Barra que fez uma capa do Globo Barra com o Caio só, que era a porta dele, que era toda escrita à mão, não sei o que e tal, e ele assim, tipo, é artista, pode entrar, era a manchete. Então foi lá um repórter conversar com a turma toda, não sei o que, aí era o Alexandre Brito que tinha arrumado a matéria, mas o Brito não era varandista, então o Caio tinha um cuidado de tentar passar a ideia real do que era aquilo. Então chegava lá alguém meio, eu vou ler uma poesia. Eu falei, mas pera, a gente não lê poesia aqui, né? A gente pode fazer poesia e tal, por acaso, mas não era bem o espírito da coisa. Então, quando chega a esse ponto, é porque já tem gente querendo entrar. Sim. Por isso que eu falo sobre a falta da coragem, onde alguém mais visionário que fala assim, opa, tem alguma coisa acontecendo ali, eu vou dar um nome pra essa porra, que poderia ser varandista ou varandismo, ou seja lá o que for, empacotasse aquilo de um jeito que poderia virar um programa, que poderia ter virado um DVD, ou qualquer coisa do tipo, não como produto, mas como movimento cultural, porque, cara, se a gente for ver aí o que a gente assistiu em documentário, cara, muitas coisas eram até menores do que isso, mas foram embaladas de um jeito que ficaram gigantes. Aí a gente tinha a Rede Globo, né, anos 80, 70, 60, que qualquer coisa que fosse embalado por uma grande emissora virava um movimento cultural e começava a influenciar um monte de gente. E eu acho que os varandistas apareceram num momento da indústria que, aliás, era um momento muito enfraquecido, né, porque a gente não tinha ainda o streaming,
As gravadoras não investiam quase nada em artista novo. Eu acho que a própria Maria foi o último fenômeno de disco, né? Ela vendeu 100 mil cópias, não sei o quê. Um ponto fora da curva, e uma história que a gente acompanhou muito de perto, você como amigo e varandista, eu aqui porque apareceu nesse estúdio, através do Gugu Peixoto, que é da Playmobil também, que é amigo nosso, de histórias diferentes, mas da vida inteira. Mas a Maria foi um projeto, cara, que todo mundo quer bater no peito, mas na real aconteceu, né? Claro. Todo mundo que via a Maria num sarau falava, tem que mostrar essa menina pra alguém. E aí, de repente, eu já falei aqui no canal, eu ouvi a história de lugares diferentes. Pô, a menina que foi na casa do Milton, e que o Ney, que... Ela tava em todos os lugares e todo mundo que olhava falou, cara, temos que... Aí foi o Jaime Monjardim, se eu não me engano, né? Foi. A história é que ela era amiga de infância do Rafael Almeida e das irmãs, da Berta e da Tânia Mara. E ela tinha vindo da Europa, veio passar uns dias no Rio e ligou pro Rafael, tá, pô, vamos se encontrar, fazer um som e tal. E aí, não sei se eles não se viam há muito tempo, ele ficou impressionado com a Maria, com o que ela tinha se tornado, artista e tal, e chamou o Jaime pra ver, né? E o Jaime botou o olho nela e falou, agora, né? Tipo, 2 telefonemas, Manuel Carlos, som livre, não sei o quê. Então a coisa foi meio assim, mas claro que levou um tempo. Então ela chegou aqui, ela não tinha onde morar, ficava na casa do Caio, ficava na casa de um, de outro. E até assinar com a Som Livre, começar a gravar e tal, tudo indicava que ia virar o que virou, mas até então não tinha um apartamento, não tinha. Então eu era uma lembro coisa... quando a Som Livre entrou, nunca vamos esquecer disso, o Agra falando, não, conseguimos que a Som Livre bancasse uma verba para alimentação e um aluguel. Então rolou isso, eu me lembro que mudou ali, ter isso aí, que também é uma coisa super rara, porque assim, também, gente, só para vocês entenderem, quando uma pessoa entra numa gravadora, e a gravadora já tem uma certa certeza que vai entrar numa novela, e ela cantou uma música em francês, que isso era o que estava certo, não é isso? Era a música, a mãe do Jaime, a Maísa cantava, que era o... Então, isso já estava meio que garantido que teria. Então a gravadora meio que fala, não, então tá, se o Jaime já está dizendo que vai apadrinhar, a gente pode ajudar aqui. Então eu acho que a Maria foi algo bem raro, assim, o que aconteceu com ela, né? E depois os outros diretores, todo mundo queria. Chegou uma hora que o primeiro disco dela parecia o Maria Gadu Novelas. Todas as atrizes que a gente conhece, quando entrava no feed, era escutando Maria Gadu, escutando Maria Gadu, virou aquilo, cara, se eu não falar bem disso, eu não sou cool, né? E isso é interessante quando acontece, né? Pessoas como eu gostam de coisas como Maria Gadu. Então era representativo, você dizer que gostava de Maria Gadu significava alguma coisa naquele momento. E os diretores começaram a apadrinhar, é realmente um fenômeno, mas a gente não veio aqui para falar da Maria. Quando eu me lembro muito claramente, quando ela começou a vir aqui gravar, vinha cada hora um, mais o Leandro Léo do que os outros, mas sempre tinha um aqui. Antes dela foi a Playmobil, né? Quem primeiro gravou aqui, aquele primeiro disco da Playmobil, foi aqui que eu vi. Verdade. Que tinha Dona Flor. Linda Rosa. Linda Rosa. Pô, eu erro todos os nomes. Aí foi o link, porque Caio Só, não sei o que e tal, aí conheceu todo mundo, e ela se apaixonou por essa música, que estava no primeiro disco. Aí começou a cantar. Aí o Gugu mostrou pro Vidal um vídeo dela cantando no barzinho. Aí o Vidal falou, quem é essa menina? Eu quero gravar ela agora. Aí apresentou e tal. Aí ia ser é louco, em paralelo tava o Vidal atrás da Maria e o Agra, que é um produtor dos anos 80 que tinha sido chamado pela Som Livre para ser o produtor do disco e o empresário. Então, e tudo ao mesmo tempo aqui, cara. Nesse dia que o Vidal foi no Hard Rock, que eu fui junto, a Maria estava aqui antes gravando com o Agra e com o Gabriel Martal uma demo para mostrar para Som Livre. Coisa louca, né? E nessa época, foi tipo, isso foi tudo, quer dizer, o disco, o lançamento, ela estourando, foi já 2009. E aí foi a época que o Caio só estava fazendo o primeiro filme dele, ele montou uma produtorazinha em casa e chamou uma galera jovem que acreditou naquilo, ninguém cobrava, tal, e a coisa foi virando. E aí os dois projetos se confundiam, tanto que
o Vidal foi discutir com o Caio quem eram os varandistas, mas o Caio nem músico era, então tipo, a coisa se confundiu a tal ponto que assim, aí o Caio chamou o Tomás para fazer a trilha do filme. Tomás, vem aqui, Perejinho, só pra explicar. Tomás Lenz, né, que é um músico brilhante, amigo nosso, que também teve uma banda chamada Motel 1111, uma outra banda chamada Wendy Kay, multi-instrumentista. Então nesse momento o Tomás já estava rondando ali também, né? Já estava ali, aí o Caio tinha chamado o Tomás para fazer a trilha do filme. Aí chegou na Som Livre que o Tomás ia produzir o disco dos varandistas, que a gente nem sabia que ia ter. Então a coisa foi tomando uma proporção muito grande, assim, e os shows foram ficando cada vez maiores. Aí no final desse ano a gente já fez um showzinho, metade do show era da Maria, metade era a Maria com os varandistas no Rival. Foram 2 datas, assim, final de dezembro. E aí, quando foi julho de 2010, já era Credit Carroll. Gravação de DVD, uma música minha, uma do Caio. Qual é a tua música naquele? A Culpa. A Culpa é tua, é verdade. A Culpa minha e do Áureo. Quando fui Chuva, do Caio e do Luiz Chiari. Aí a gente foi pro Shopping Leblon, aí comprava roupa. Aí ficou todo mundo parecendo roupa nova. Não, eu me lembro quando eu te conheci. Essa que eu acho que é a loucura dos meus encontros com as pessoas que a gente está falando aqui, porque não vieram do mesmo lugar, assim. A gente foi negócio da Tati Maia. Eu conheci o Áureo e o Tomás num festival de música em Itu, através da Trevisol. Caramba. Você veio aqui porque a Tati me ligou falando, cara, tem uma peça de teatro que um amigo meu tá escrevendo e a gente queria uma permuta para gravar a trilha. Aí eu te conheci. O Gugu eu conhecia da Barra da Tijuca, outra galera. E aí, tipo, em algum ponto, a gente estava parceiro em um monte de projetos, assim, né? Bom, a gente aí também antecipou a história, porque tem muita merda no caminho, né? Mas a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Mas vem cá, voltando um pouco a esse momento pré-estouro da Maré Gadu, que eu acho esse momento bonito mesmo, porque era muita coisa acontecendo, e a galera junta, e para quem leu muita biografia, dava para ver que aquilo estava fervescendo mesmo e parecia anos 70, porque era muita loucura, né? Tipo, era na casa das pessoas que eu sempre ouvia de gente, pô, era tudo, e no momento que era meio que tudo muito careta, e eu acho que chamou muita atenção que vocês iam na casa das pessoas, era assim, chegaram os varandistas e era uma loucura, né? Aí começou a causar problema. Porque você vai tomando confiança, né? Nessa época que você está falando, já em 2009 e tal. Então não dá nem para comparar com hoje em dia. Acho que acabou isso. Ou não sei se a garotada hoje que tem 20 e poucos anos vive assim, mas então era assim, estamos aqui na casa de não sei quem. Aí ia chegando gente, quando dava meia-noite, sei lá, uma sala que cabia 20 pessoas tinha 50. E todo no momento parecia que todo mundo era muito amigo e tal, coisa bem só com 20 e poucos anos pra você ter essa... Cara, mas não eram só vocês, né? Você vê, a gente falou da Naná, que foi muito importante na trajetória do Varandistas, porque ela falava pra todo mundo que tinha encontrado uma galera. Sim. E na verdade muitas pessoas faziam essa mesma coisa, né? Tipo, cara, vocês têm que conhecer os varandistas. Até o Dado Dolabella chegou até mim um dia, você conhece os varandistas? Pra você ter uma noção, teve um dia, não dá pra dizer que teve um dia, porque foram 3 dias, que foi o seguinte, a gente foi na casa da Isabela Taviani, lá no Recreio, Isabela, que é uma querida, compor com a Luísa Posse. Ela chamou eu, o Caio, o Tony, o Gugu, não sei. Aí a gente foi lá, ficou na varanda, de boa, assim, pouca gente, tomando um vinhozinho. Pô. Só que quando saiu dali, 5 da manhã, cada um com uma garrafa de vodka debaixo dos braços, a gente foi pra praia. Da praia, a Maria ligou e falou, churrasco na casa da Ana Carolina. 12:00, a gente não tinha nem dormido. Então vamos. Aí de lá liga o Dolabella pro Tony. Ele fala assim, estourou um cano de xoxota aqui em Búzios. Aí vai o Tony pra Búzios. Aí eu virei pro cara e falei, cara, é pra Búzios, a gente não aguenta. Vambora, chega, tô virado. Acabou, 24 horas. Aí liga a Luísa Curvo e fala assim, Fred, vem pra cá, a Paloma Duarte tá aqui em casa, quer conhecer vocês. Aí a gente ia, conheceu a Paloma, ela se apaixonou pela galera. Quando viu, você estava 36 horas virado. E pelo menos nessa época, sem aditivos, assim.
Era só na coragem mesmo, assim. Era engraçado que eu já... de conhecer gente. Eu tô com 47, você tá com... 37. Então é uma década de diferença, né? E eu já tava numa de querer realizar coisas, eu não conseguia mais, tipo, ir pra um lugar, virar 3 dias, e sempre que eu encontrava um de vocês, era muito... pois é... Era uma coisa muito romântica, zumbi, né? Mas era romântico pra caralho, assim, arte pela arte. Aí eu me lembro que às vezes eu tentava... Uma vez quando eu conheci ele aqui por conta da tal da trilha, eu falei, pô, que a gente podia combinar de eu editar as músicas, mas não dava pra falar muito sério com a galera, porque a galera tava meio... Primeiro eram muitas possibilidades, porque quando algo acontece como aconteceu com vocês, a sensação é que o mundo, que se vai dominar o mundo, isso é real mesmo, né? O mundo pertence a nós. Era um pouco isso. E chegou uma hora que passava um pouco essa arrogância, né? Porque a gente não tinha feito nada ainda, de fato, e já tinha assim uma coisa meio besta de, sou varandista. Foda-se, né? Quem é você? Cara, eu continuo achando que era sim alguma coisa, era uma galera muito talentosa que mobilizou, tipo, a classe artística, tipo, Ana, todo mundo tava... Sim. Cara, essa galera é boa, Mosca, todo mundo sabia que aquela galera tinha um valor, que tava fazendo um tipo de arte que não se fazia há muito tempo, e aí eu sempre digo que, pra mim, por exemplo, Los Hermanos é uma banda muito importante para justamente uma formação de cena parecida com Varandistas, porque essa galera, a minha galera, por exemplo, era anos 80, que era uma música que tinha muito mais a questão da atitude, eram muitos letristas geniais, mas harmonias mais simples. Sim. De repente, a galera que rock, tem 10 anos a menos aprendeu a gostar de rock meio via Los Hermanos, que tinha um link com a MPB tradicional, né? As harmonias. Então, quando eu encontrava a galera... Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma música do Chiari, que depois eu soube que era do Auro, porque também você não sabia de quem era, porque todo mundo cantava a música de todo mundo e todo mundo cantava em coro quando ia ficando mais tarde, né, nas festas. E você via, caralho, bicho, as músicas eram complexas. Então era uma galera nova fazendo um tipo de música que não era comum de se ver. Uma molecada 20 e poucos anos com as músicas cheias de acorde, e uma geração, você não tocava, mas Leandro Léo, um excelente músico, o Auro tocava as harmonias super difíceis, o Tomás era bom músico. Então era uma galera muito talentosa. Eu ainda acho mesmo que se a gente tivesse nessa época um cara com um culhão pra aguentar um monte de maluco, mas botar ordem na casa, que chegasse e falasse, cara, isso tem que virar um programa de TV, que vai virar poderia ter virado uma coisa gigante. Rolou uma tentativa, né? Tinha duas frentes. Com a coisa dos shows da Maria, que eram muitos e muito grandes, o Fio e o Vidal tentavam encaixar a gente. Não, mas eles não têm essa... Tô falando de gente com... Sim. Sacou? Não, porque gente muito maluco junto, aquilo ali era muita... porque era todo mundo jovem, todo mundo afim de loucura, porque normal, todo mundo jovem afim de loucura, querendo fazer arte acima de qualquer coisa, então sem muitas concessões comerciais, sem muita paciência para se adequar a regras e etc. Então o Phil é um gentleman, né? Ele não é um cara que consegue na hora que... E o Vidal também... Não, e também eles ficavam numa situação delicada, porque... Eles gostavam da gente, queriam impulsionar aquilo, fazer acontecer, mas às vezes eles ficavam de mãos atadas porque a Maria dava um chilique. Então, e ela era mais saber desses moleques. Não, e também é o seguinte, gente, só pra vocês entenderem, a Maria era empresariada pelo Phil e pelo Rodrigo Vidal nesse instante, então tinha sempre essa saia justa, assim, porque não podia perder a Maria, né? Exatamente. E era tudo muito frágil, então, sei lá, nas vésperas de um show qualquer, importante, aí... Por causa de um ciúme qualquer, fulano comeu a mulher de não sei quem, aí é uma briga dos diabos. Isso ficava assim, vai ter show? Então ela até estava já muito adiantada na coisa da carreira, muito profissional e tal, mas a gente começando naquilo tudo. Quer dizer, a Playmobil era uma banda que estava ainda engatinhando e tal, primeiro disco. Os meninos tinham uma banda de rock, tinham voltado da Europa, mas de fato aqui não tinham nada concreto. Eu menos ainda, o Chiari, o compositor de MPB. Então, se de repente você bota todo mundo no palco do Credit Carroll, quem vai organizar? Não, aliás, isso, né? esse DVD foi mixado aqui também, né? Tudo, aqui foi tudo. Que eu achava, inclusive, que o Danny Black era Varandistas. Porque era meio isso, era uma confusão aquilo, né? Chegou uma hora que todo mundo achava. Não, porque no número do DVD da Maria, que tá todo mundo junto, tem o Danny Black.
Não, ali é o seguinte, isso aí foi terrível, porque chegou na véspera do show, aí a gente pensou assim, a gente não sabe o que a gente vai fazer, como é que vai ser, quem entra, como, em que momento do show, aí brigas homéricas e tal, aí o Caio conseguiu organizar tudo, falou, não, seguinte, eu entro o Leandro Léo, depois entra o Murat e tal, porque ela queria conciliar todos os amigos. Eu achava que o Murat também era varandista. Então, aí bolou-se um número para cada um, Chiara e tal, depois os varandistas, claro que ficou confuso, mesmo tendo organizado a coisa. E como era todo mundo meio parecido, meio jovem, meio barbudo e tal, então parecia que era... E no fim das contas era, entendeu? Eu acho que essa distinção, assim, quem são os varandistas, foi um pouco boba, porque todo mundo podia ser varandista. E aí, na hora do show, você chamava... Seria muito mais potente se ser varandista fosse um movimento cultural onde qualquer um poderia se dizer varandista, né? Talvez essa tenha sido a história, porque vocês se diziam parte de um movimento, mas se queria propriedade desse movimento. E pior... Né? Aí não é um movimento, porque o movimento é uma coisa que acontece, né? Virou ainda uma coisa mais parecida com banda. E os estilos eram muito diferentes, então você imagina você botar o Áureo e o Leandro Léo no mesmo estúdio para tentar bolar um arranjo. É claro que cada um com uma dinâmica diferente, um tempo, tal, tinha brigas, tinha... Quando eu te conheci, vocês estavam ensaiando na casa de um menino fofo que era meio sócio da história e que estava tentando organizar vocês como banda, que é alguém que era meio sócio, parceiro, que depois inclusive brigou com o Leandro Léo na questão... O Diego foi quando eu conheci vocês estavam se encontrando então, e dava sempre merda. Aí já pula para 2011, que é o seguinte, então tá, varandistas, Maria, vamos gravar um DVD. E era para ser um DVD assim, super lúdico, o Caio ia dirigir, ia ter figurinos e números e tal, bolou um negócio muito, muito interessante. E aí... em parte por motivos justos, porque todo mundo bebia, perdia a hora, não cumpria o compromisso e tal, e em parte também por outros interesses que eles já estavam vislumbrando, teve-se uma reunião e falou assim, não queremos mais. Desculpa, não dá, vocês são difíceis. E a coisa, pelo menos a parte musical, estava quase pronta. Assim, tipo, aos trancos e barrancos, com problemas, com escândalos e tudo, mas estava incrível. E estava indo. Não vai dar, é inviável o projeto e tal. Então ali rolou uma cisão e o pessoal não conseguiu tocar o barco sozinho, porque nesse momento a gente já estava mal acostumado com uma estrutura, com estúdio, ia para São Paulo com ônibus fretado. Então eu falei assim, então vamos fazer nós, na raça. E aí foi esse momento aí. Não vamos. E aí, cada um com seus projetos. Vocês já tinham aberto a turnê do Glenn Hansard, né? Teve isso. Porque isso aí foi foda. Era lindo pra caralho aquele show, né? Teve isso. Porque o show dele, que na verdade não era ele solo, era o... Swell Season, que era um filme, né, que ganhou o Oscar. Não, o filme era o Once, né? Isso. E aí que era ele e ela. Season, Exatamente. Era o cara e a mina, era lindo. E a gente abriu em São Paulo e no Rio. E abriu assim, eram, sei lá, 7, 8 músicas. E até saltimbancos a gente... Cara, é muito louco porque a gente foi na Xuxa, né? louco isso não ter dado certo no sentido de não ter ficado um fenômeno nacional, né? Porque tem gente que nunca vai saber que isso aconteceu. Obviamente a base da Maria sabe quem são os varandistas, né? Tinha fã-clube, tinha... Nossa, era meio impressionante. A gente foi na Xuxa, fazer uma surpresa pra Maria. O que vocês cantaram na Xuxa? Acho que foi Linda Rosa, que era um quadro assim de surpresa, tipo ela falando a vida, aí aparecia no telão um amigo falando qualquer coisa e tal, e aí bolaram assim que um palco giratório, a gente entrava e quando ela virava tava todo mundo muito cafona, a gente constrangido, tá ali o Caio bêbado no palco da Xuxa, aí eu entrei, derrubei o microfone, a Xuxa meio tensa. E a Xuxa é um mulherão, né? Pô, assim, você poder dizer que você conheceu a Xuxa... Cara, eu toquei na Xuxa também. Ah lá. Eu fui 2 vezes na Xuxa. Ela não é impressionante? Cara, na época na primeira vez que eu fui, era a Xuxa... Só para baixinhos. Não, era aquele Xuxa Park, que era mais pop, né? Que era um sábado. E a primeira vez foi muito legal, porque a Vanessa, que era meio que assistente da Marlene...
ela me conheceu na faculdade e tinha amado a minha banda. Então a gente foi meio com a Xuxa tratando bem, todo mundo meio que tratando bem. A Marlene não dá pra tratar bem, porque ela era meio séria. E a segunda vez também. Então a Xuxa comigo foi uma querida, assim. Mas, cara, aquela coisa, você chega no programa, a Xuxa tá ali, era a rainha dos baixinhos. Eu era baixinho quando ela era rainha, né? Então era um mito. Pra mim, Xuxa, Roberto Carlos e Silvio Santos... São até coisas hoje, muito... que eu não quero nem ser amigo. Sim. Deixa na imaginação, assim, porque... Era uma figura impressionante. Impressionante, é muita luz, né? Porra. E aí ainda tem, se você botar no YouTube, tem a gente no camarim, que aí rolou depois um papo, assim, com a Maria e os amigos e tal, não sei o quê. E o Caio contando uma história engraçada, não sei o quê, e a gente cantando... Bom estar com você. Deixa correr solto que a gente... porque isso aí, bicho, marcou a minha geração e de rebarba pegou a de vocês, né? Isso é muito... Anos 80 eu era pequenininho, eu nem lembro que disco era isso, mas... Xuxa contra o Baixo Astral, sei lá. E é louco, porque não tem uma música no Spotify, assim, sem ser aquelas coisas ao vivo, escrito varandistas, né? Não tem, né? Isso é muito louco, porque algo... Não ficou o espólio, né? Não tem. O legado do negócio. Não tem esse produto, né? No YouTube tem. Tem, porque tem as coisas ao vivo, né? Coisas na casa de um, na casa do outro. E aí tem um momento dessa história que eu entro numa roubadaça, com uma ideia, se eu tive uma ideia... Porque ele tá falando tudo isso, mas é o seguinte, eu convivia com o Gugu... meio uma história. Aí eu convivia com o Leandro Léo, Maria Gadu por conta do estúdio aqui, mas eu não conhecia muito bem essa história de varandistas, porque em algum ponto que eu resolvi propor, por exemplo, para o Fred, aí que ele levou para uma reunião que eu poderia, por exemplo, editar as músicas na minha editora e ceder o espaço para eles, automaticamente o Vidal também, o Fio meio blindaram. Não, peraí, eu me lembro muito bem disso. E aí eu meio que não convivi. Eu sabia que tinha varandista, mas não sabia nada desses planos. Eu não sabia absolutamente nada. E aí uma vez a gente foi na Universal Music e eu tinha falado pro Daniel Silveira, da onde saiu a Maria Gadu, cara, tem uma galera, esse é um movimento que tá acontecendo. E eu achava realmente um movimento muito potente. E na verdade não era só no Rio, porque um desdobramento disso, ou não sei se aqui era o desdobramento de São Paulo, você tinha aquela turma de 5 a seco, aquilo tava acontecendo em São Paulo meio que ao mesmo tempo, e existia até um intercâmbio da galera, né? Sim. E aí o Daniel achou a ideia incrível e foi levar pro Éboli, que juro por Deus, numa sexta-feira, ele falou... Pô, maravilhoso, vamos fechar. Eu nunca vi isso acontecer, foi a única vez que eu passei por isso, né? De você falar uma ideia, fechar, e aí a missão foi o seguinte, foi assim, ó, Clemente, já é sexta-feira, terça-feira, você vai escolher quem são essas pessoas, porque a ideia era ter um produto que fosse um sarau. Meio que retratar o que estava acontecendo na casa das pessoas. E aí teve um dia que eu tive um aniversário na Barra da Tijuca e foi a galera, e o Daniel ficou muito impressionado, né? Aquele meu aniversário na Barra, e todo mundo, Chaldon, Duda Braque, porra, novinha. E aí eu passei um final de semana e falei assim, quem são agora os... Né, eles estavam lá decidindo quem eram os varandistas, eu tinha que definir quem seriam os integrantes do tal sarau que a Universal iria lançar. Aí eu fui, eu fiquei lembrando quem era a história. Eu falei, Daniel Chaldon, eu já era empresário do Daniel Chaldon, a gente estava com um disco para sair pela Universal. Aí eu lembrei do Áureo, do Tomás, do Fred. Aí eu meio lendo Léo, lembrei assim, falei, eu acho que vou centralizar nessa galera. Aí botei a Núria, que não era varandistas, né? Mas que também em algumas casas acabava rolando esse encontro. A Núria era uma dessas que eu achava que era varandista, mas não era. Porque ela tinha um projeto que era ela, o Chiara e o Chaldon. Exatamente, que era o... não sei o que, Solo em Companhia. Solo em Companhia, sim. Então esses projetos estavam todos andando meio que juntos. Em algumas casas você chegava e tava todo mundo junto. E aí tinha o Murá, aquela que tocava Loop Station, o que tocava a Lia Soares, Lia, aí Thaís Alvarenga, João Garizo. O que eu pensei? Eu falei, olha, tem esses números solos aqui, a gente não sabia muito bem como ia organizar, e eu queria fazer 2 faixas com os varandistas. Então, tipo, como se fosse, eu pensei, na época eu lembrei muito do Teatro Mágico, né? Eu falei, porra, então, tipo, o Fred canta uma coisa com o Áureo, o outro canta ali, o Leandro Léo canta uma, o Chiara canta uma, e no fim, quem é varandista então varandistas teriam 2 faixas. Sim. E aí levei uma banda, né? Só que aí foi fora, porque eu me lembro, entre sábado, domingo e segunda, eu liguei pra vocês todos, individualmente, falei, olha,
vou fazer um DVD, vou juntar uma galera e terça-feira tem a reunião na Universal. Lembra disso? Sim. Eu sei que assim, eu liguei para as pessoas, achei que tava tudo bem, né? Cheguei na terça lá numa reunião na Universal, meu querido amigo Serginho Carvalho estava esperando pela gente, Daniel Silveira, depois chegou o presidente da gravadora e aquela galera toda ali, eu achando que era uma noite incrível, falando assim, pô, legal, vou conseguir botar uma galera que eu acho muito talentosa num projeto bonito, com uma certa verba para fazer direito. Só que estava acontecendo lá de lá, sem eu saber, um burburinho, né? Exatamente. Aí me conta, porque me conta o que aconteceu, o que eu não vi. Agora que você falou tudo isso, eu lembrei da cronologia, que foi assim, isso tudo foi ao longo de 2011. Sim. Que já no começo do ano, a gente foi dispensado pelos nossos produtores, investidores e tal. O pessoal deixou claro que não ia tocar o projeto adiante. Então, o que vamos fazer? Aí quebrava a cabeça, pensava, tinha reunião e tal. Aí eu te conheci aqui por conta da trilha da peça que eu escrevi com a Carol Garcia e tal, que a Tati Maier fazia. E aí você falou, pô, você não é amigo lá do pessoal da Playmobil, lá do Varandista e tal? Eu falei, sou. Pô, vamos fazer alguma coisa aqui no estúdio, vocês editam as músicas comigo e tal, a gente bola uma coisa, você falou assim, meio quatro cabeças, violões e tal. Eu lembrava muito, né? do Quatro Cabeças, verdade. E foi um papo bom, assim, eu gostei de você e tal, e levei pra galera, porque a gente já tava meio que perdendo tudo lá. Cara, Quatro Cabeças, Cabeça. cara, que legal. E aí, a rejeição foi imediata, assim, tipo, Leandro Léo, Marita, não, Clemente, imagina, tá louco, não, nunca. Então, foi isso. Então foda-se, né? Branco, privilegiado, aquele papo de sempre, né? E fui escrever minha peça lá com a Carol e tal. E aí numa dessas, a gente tava fazendo uma leitura lá na casa da Carol, tava o Leandro Léo e a Tayane lendo com a gente, e toco o telefone dele, provavelmente era o Diego. Você deve ter entrado em contato com o Diego. Não, eu entrei em contato... O Chaldon estava muito perto de mim, então a primeira coisa que eu liguei foi pro Chaldon. Eu falei, Chaldon, quem que você acha que é legal, não sei o que. Aí eu botei aquela lista inteira, né? E aí qual era a ideia? Eu mandaria na segunda-feira uma lista com link e uma mini bio de todo mundo, e o Éboli junto com o Daniel Silveira e o Serginho Carvalho escolheriam quem iam ser as pessoas, tudo meio assim. Quando eu acho que foi tipo assim, 2 dias depois eles decidiram quem eram as pessoas que eles gostavam, e aí eu comecei a entrar em contato. Entendi. E aí eu falei com o Leandro Léo, cometi esse erro fatal a minha interface acabou sendo o Leandro Léo. Então de repente era você no telefone, porque eu lembro, ele saiu da leitura e ficou andando de um lado pro outro falando no telefone, meio aflito e tal, e depois voltou contando, não, porque pô, parece que o Clemente arrumou um projeto aí, não sei o que e tal, e quer juntar a galera e meter os varandistas no meio. Meu irmão, eu não vou gravar disco com a Núria. Que a Núria era as unanimidades, assim, entre eu, porque tinham coisas que eu gostava mais. Eu me lembro até que o João Guarizo eu não conhecia direito, eu só conhecia a música do Alface. E que eu não tinha curtido tanto. Depois eu fui descobrir que o João, na verdade, aquilo não era a única coisa que ele fazia. Ele é um compositor tipo de mão cheia e que compõe coisas muito diferentes, né? Que acabou que virou um amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Mas o Daniel tinha adorado o João. Sim. Só que ele acabou só entrando às 46 do segundo tempo na minha festa de aniversário. É verdade. Ele começou ele parou por acaso lá, né? Ele foi parar lá, o Daniel, pô, vem dar uma olhada aqui. Avulso pra caralho. Mas era Daniel Chaldon, Núria, Chiari, eu achava muito bom. Eram 3 artistas que todo mundo gostava. E o Tony, o Éboli tinha ficado apaixonado, porque ele tinha um timbre parecido com o do Cazuza, e aquelas 2 músicas eram lindas de morrer, que é que eu tinha botado o link. E aí tinha Áureo Tomás. E sabe o que é o pior, velho? Porque eu me lembro que, por conta da Ju Trevisol, eu falei assim, pô, aqueles amigos da Ju são legais. E o Leandro Léo, na verdade, ele entrou muito por conta daquela relação. E aí foi o que deu problema e foi o que criou a rebelião, porque quando a gente chegou na reunião da Universal, foi uma cagada. Eu nunca vi nada parecido a uma rebelião. Aconteceu uma rebelião, porque ele levantou, andando. Não, por que a gente não para tudo e faz um disco dos varandistas? Aí o Chiari, eu lembro que ele ficou esperando lá de fora. Tinha a Bia Basílio, que era empresária dele, né? O Chiari ficou no carro esperando, chegou só pra tocar o violão e saiu e disse que não se interessou. Bicho, a reunião foi uma loucura. Tipo, você acabou a reunião, fiquei olhando pra cara do Daniel Silveira, sem entender nada do que tinha acontecido. Aí, tipo assim, eu me lembro, cara, que teve uma semana que eu tentava ir pra academia, mas o Áureo me ligava. Aí o Áureo passou a ser a minha interface. Só que o Áureo, as reuniões são longas. Sim.
Porque ele... Não, porque o Áureo hoje é um... Cara, eu naquela época eu não conhecia ninguém direito. Eu só conhecia de fato o Daniel Chaldon, porque eu tava convivendo com ele há um ano, porque a Aline Moraes tinha trazido o Chaldon aqui, tipo, um ano antes mesmo. Que gravou o disco dele. E aí era a Aline e o Amâncio, né, que era um grande amigo meu, e falou, pô, eu queria muito que você pegasse esse menino aí. Ele veio aqui, menino, né, o Daniel Chaldon gigante. Então eu conheci o Gugu, né, daqui do estúdio, da vida, e o Chaldon. O resto eu não conhecia. Então, e você aqui, aquele dia aqui que rolou uma química de falar, pô, esse cara é maneiro, quero ser amigo então, dele. Mas nesse primeiro momento, meu nome nem tava na história. Tanto que quando o Léo... Ah, é verdade, você entrou depois. O Léo atendeu o telefone lá na casa da Carol, os brothers, eu falei, sei lá, resolve isso. Não, sabe como você entrou? Você entrou pelo seguinte, porque eu pensei no tal do Áureo e o Tomás, que eles eram uma dupla, e eu tinha conhecido eles em Itu, naquele festival que teve lá. E o que aconteceu foi o seguinte, só lá na hora de quase entrar pra gravar o disco, eles me contaram que eles não cantavam em português. E aí o Tomás teve que virar músico contratado do projeto, e aí falar, pô, mas eu tenho umas músicas com o Fred Sommer. Aí, tipo, eu lembrava de você. A gente poderia fazer nós dois. Mas o Fred canta. Já entubou o Fred, né? Foi isso. Aí quando me ligaram, falaram, pintou. Mas só pra não eu seguir, senão fica papo de maluco. Aí o Áureo virou minha interface. O Áureo, o Áureo muito gentil, mas numa situação meio delicada, porque tinha uma galera brigando. Sim. E aí um dia eu tava ali na sala que tem atrás do vidro que tem aqui atrás. Me liga a Maria Gadu da Rússia. Quase caiu. Aquele filho da puta que é anão do Leandro Léo ligou pra Maria Gadu na Rússia pra fazer fofoca. Teve isso. Ele nega. Ele nega, mas ele um dia no showzinho lá da Anibeck chegou, pô, entendeu? Também cortei, né? Leandro Léo, foda-se, mas assim, fez fofoquinha. Porque nessa época tinha essa coisa meio da Maria, que eu acho que não tem mais hoje. A Maria era meio deus dessa galera. O que ela gritava lá, ficava todo mundo em pânico, né? Então, mas sabe o que é? Eu acho que tava recente o negócio de varandistas. E talvez pra mim, pro Áureo, pro Gugu, a gente já tinha caído a ficha de que não ia mais rolar, ou que talvez não fosse naquele momento. Então quando pintou outra oportunidade, que não era varandista, era um outro negócio, ou poderia ser os varandistas, mas enfim, cada um tinha seus projetos e a disposição de fazer outras coisas. Então eu falei, o Clemente está com uma ideia interessante, gente que se conhece, tem uma gravadora, que se gosta, enfim, não tem inimigos, por que não? E ele ficou mordido, achando que talvez você queria copiar o formato do Varandis, e a gente entendeu na hora que não tinha a ver. E eu nem sabia o que era esse projeto. O Varandis era um troço lúdico, que o Caio ia dirigir, meio personagens e tal, e aqui não, era sarau. Sabe por quê? É porque eu chamei o Caio também, porque eu me lembro que eu fui me informar. Falei, não, então o Caio, nesse momento eu nem conhecia o Caio direito. Mas eu me lembro que o Caio era meio como se fosse o Anitelli da galera. Sim, né? E o Anitelli queridíssimo também. Então eu falei, pô, maneiro. Então nesse número varandistas, eles fazem o que eles quiserem. Porque o varand, caralho, você quer um vídeo do varandista, não quer que os varandistas sejam varandistas, você tá tentando copiar. Não, era justamente, vai que poderia ter bombado. E foi uma pena, porque acabou que não teve os varandistas. E, cara, esse é um projeto, eu não sei o que a Maria pensa dele, o que o Leandro Léo pensa, mas talvez seja o projeto que eu mais me orgulho, assim, porque... Foi lindo. É lindo, foi feito aqui nesse estúdio, era outro estúdio, uma outra... Caralho, nem lembro como ele era, mas era bem diferente, era bem menor. E eu me lembro que foi um projeto lindo. Tipo, aos 49 apareceu o Thaís Alvarenga também, que acabou entrando, que nem era de varandistas, a Thaís, né? Todo mundo conheceu por você. Tipo, eu nunca tinha visto a Thaís, enfim. Foi da tua parte isso aí. Não, mas ela acabou sendo muito importante no projeto, porque era mulher, né? Imagina, se fosse hoje, você junta um monte de gente e não tem uma mulher, daria uma merda do caralho, né? Tinha todas as cotas ali representadas, né? É verdade. Mas é verdade, era um projeto super lúdico, assim, e plural pra caramba. Você acha, olhando pra trás, assim, porque eu sei que isso é uma questão pra todo mundo, né? Aonde você acha que a galera errou? Porque os varandistas tinham que ter acontecido, na minha cabeça, assim. É muito triste que não tenha acontecido, sabe? Primeiro a velha e explosiva combinação de álcool e cocaína, né?
Mas, bom, um pouco, tem que fazer uma meia-culpa. A gente era muito jovem, muito irresponsável, muito louco e naquele momento estava deslumbrado. Um pouco com o sucesso da Maria e achando que mais 6 meses, 1 ano era a gente que estaria... E também teve os boicotes, os impeditivos externos, assim, gente que, porra, não cumpriu com a palavra, gente que falou que ia fazer e não fez, gente que deu pra trás. Também virou um pouco um preconceito. A gente era muito louco, mas também não era tanto, assim, né, a ponto disso ser um pretexto de... Dava pra ter feito. Eu acho que era uma questão, eu repito, gente, eu acho que esse projeto apareceu num momento muito careta da indústria. Não tinha um Midani, porque você pegar, pô, rock nacional, só tinha maluco. Era uma galera, porque hoje a gente vê eu encontro o Arnaldo Antunes ali no restaurante no Leblon, de terninho, mas essa galera era muito louca. Então, assim, só ali na Warner e na EMI era maluco pra caralho. E esses caras tinham, tipo, sangue frio de organizar essa cena. Ela não era mais louca nem menos, era uma louca pra caralho, velho. Anos 80 você vai ver as histórias de circo voador, Asdrubal trouxe trombone, aquilo ali era uma loucura, mas ninguém teve, eu acho que... Sabe o que acontece? Eu acho que enquanto o Caio só estava animado com aquilo, a coisa tinha chance de rolar. Só que, porque assim, eu era o letrista ali, enfim, mas o Caio era o cara que ia ter reunião com o Éboli, com não sei quem, viajou pra Espanha com a Ana Cães e com o diretor da Universal, sei lá com quem, mas também ele ficava entrando na mente dos caras, não sei também, eu não sei se ele sabia como negociar aquilo, mas enquanto ele tinha o brilho nos olhos com aquilo, ele tentou. E depois, com as brigas que ele e a Maria tinham constantemente, e brigas conceituais, porque para ela a galera tinha que ensaiar, subir no palco e fazer aquilo. E ele achava que aquilo era pouco. Ele achava, pô, por que eu não posso estar no palco de um troço que eu ajudei a criar? Porque eu desafino? Foda-se, eu vou cantar desafinado. Até porque, conhecendo o Caio hoje... ele tem essa coisa muito do yourself e me lembra muito aquela coisa lá de trás, The Velvet Underground, né? Porque, porra, ele tinha uma coisa, foda-se, você não canta, ser artista, vou pintar o fundo, vou gritar, vou ler um poema, né? Tipo, exatamente. E a Maria tinha uma coisa, Caxias, super profissional. De olhar para um formato mais música, né? Mais musical e não aquela confusão. Porque o The Velvet Underground era meio isso, né? Era um monte de pessoas, não necessariamente você precisava saber cantar ou tocar um instrumento, você tinha que estar ali se expressando, né? Exatamente. Mais Tropicália e menos, sei lá, Clube da Esquina, né? Tipo, era mais abrangente. E o Caio, aliás, gente, Caio Só é um cara que eu admiro muito, e isso que ele tá falando é verdade, porque ele acabou mostrando esse empreendedorismo dele, meio às avessas, porque ele era um cara que você não acreditava que ele pudesse ser empreendedor, mas ele era. Tanto que ele hoje tem filmes premiados, o Caio é um cara genial, começou a pintar. Cara, outro dia eu vi... As pinturas é inacreditável. Ele tá fazendo uma grana com isso. Exatamente. Então, você vê que sempre tem um que... eu falava isso pra você quando a gente comeu. Eu falei, cara, o Caio vai rolar. Paulista, né? Não, paulista. Não, mas é que assim, no meio daquela loucura, eu acho que ele era o único que tinha um olhar estratégico, porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar estratégico. E eu lembro que às vezes eu falava, uma vez chegou, não, porque o cara tá falando, não, é sério. O cara falou, peraí, cara, tá acontecendo tudo isso, como eu posso me conectar de uma forma profissional, né? Mesmo que fosse naquela loucura, ele ligou os pontos, chegou nas pessoas que tinham para chegar com o papo certo, e talvez em algum ponto ele tenha... O filme passou a estar na frente do projeto e aí, na verdade, ele voou e a galera ficou para trás, né? Eu acho que chegou uma hora ele broxou, ele falou assim, cara, tipo, eu adoro tudo isso aqui, mas as confusões são... Sabe, porque era muito intenso, assim, a gente estava, sei lá, para entrar qual era aquele nome do evento que a Jordana fazia na NUT? Porra, não vou Sarando. Sarando. Aí estamos lá bebendo umas, a gente entrar, aí passa um molequinho de rua, assim, enchendo o saco, pedindo dinheiro e tal, aí o cara, não, tem e tal. Aí a Maria fala assim, você viu como você tratou ele? Isso não é a atitude de uma pessoa humana, não sei o que, dava um chilique, aí cagava com o clima da noite, assim. Aí o Caio, por outro lado, também muito intenso, falava assim, a Maria é a pior pessoa que eu conheço. Eu falei assim, cara, tipo, por nada. Então, assim, e aí ficavam 3 meses sem se falar. Não, mas então não tinha a menor estabilidade. Quando eu cheguei ali perto de vocês, tinham brigas
que eu não entendia, porque eu acho que a galera ia ficando intensa, e era meio isso mesmo, né? Pois é, e por nada. E aí, de repente, você tava meio conversando aqui, de repente tinha alguém deitado no asfalto, brigando, dando soco. Eu falei, cara, o que aconteceu? Da onde que surgiu? Porque eu não conseguia entender aonde começava a briga. Exatamente. E a Maria dava esse chilique. Assim. Eu tinha aquele menino, Max, que era do... sei lá, ele toca sax, não sei o que e tal. Aí foi tocar, estava lá, sei lá onde, ele pegou e tal, a Maria tocando violão, cantando, aí ele pegou e entrou no tom errado, já bêbado e tal. Aí ela pega, levanta, joga o violão assim. Por isso que eu não gosto de sarau. Porque a pessoa quer entrar e não sabe fazer. Eu falei, porra, o cara é um músico, tá? Ele só tá bêbado. Que importância tem, velho? Você não tá no rival, não tá no... Não, esse projeto do Novos Talentos da MPB, que é um DVD, não sei se ainda vem DVD, né? Deve ter lá na internet tem esse DVD, mas no YouTube tem todos os números separados, né? Eu me lembro que a estreia desse show, que foi no Miranda, que era uma casa incrível aqui do Rio que não existe mais, a Maria foi pra porta, mas não entrou. Lembra disso? Teve isso. Não, mas puta sacanagem, né? A gente terminou de gravar o disco aqui, e era aniversário do meu irmão que tava rolando churrasco na casa do Dolabella. Saiu todo mundo aqui, foi pra casa do Dado. E foda-se o Clemente. Quer dizer, umas puta falta de consideração. Aí ela chegava lá te xingando, né? Sempre foi assim, que né? Loucura, né, bicho? Sempre foi assim. É engraçado porque eu nunca muito que entendi o porquê, porque na verdade aqui o estúdio, por conta da minha amizade com o Vidal, sempre esteve disponível para as coisas que envolviam a Maria. Até uma época de varandistas mesmo, o Vidal falou, ô Clemente, porra, como é varandista? Eu falei, pô, cara, faz aí, vê o que tem e tá tudo certo. Então eu sempre tive essa abertura com o Vidal e ela acabou no iniciozinho ali, depois ela podia pagar, tava tudo certo, mas usufruindo dessa minha relação com o Vidal, que acabou se estendendo ao Fio, que virou um grande amigo meu também. Mas eu acho, não sei, é porque eu acho que eu nunca, é engraçado, né? Porque depois que o mundo meio rachou, polarizou e não sei o quê, as pessoas que pensavam diferente, não só ali na turma de vocês, mas em quase todas as outras turmas, se afastaram. Mas naquele instante era um momento bonito onde as pessoas diferentes conviviam. Sim, sim. Né? Então hoje você não tem mais as discussões porque as pessoas não querem nem sair das suas bolhas, né? Acabou. Então quem pensa X fica aqui, quem pensa Y fica ali, e aí fica todo mundo concordando e achando que o mundo é o que você pensa, mas não é. Naquele momento todo mundo estava meio junto e eu era um cara que eu simplesmente não entendia por que uma pessoa igual a mim tinha o direito de gritar e as pessoas baixarem a cabeça. Não entendia. E eu não aceitava e eu respondia. E aí eu acho que sempre foi meio isso. Falei, cara, por que eu tenho que aceitar que uma pessoa grite comigo? Não vou aceitar. Só que vocês eram um código de vocês. Então aquele código de vocês estava tudo certo ali. Só que é meio assim, é a questão da intimidade mesmo, né? Eu te dou intimidade você brincar comigo. E eu brinco com você. A gente aqui na equipe tem isso também. Às vezes quando você entra num grupo que tem uma certa norma ali, você entra, de repente você... E você... Pera, eu não tenho... Pera, esse código eu não entendo. Não, mas é igual namoro, turbulento, violento, isso aqui. Porque eles se batem e tal. Aí tem sempre um amigo que fala, olha, isso não vai dar certo. Uma hora você vai revidar. Ou isso vai parar na polícia ou no hospital e tal. Aí você, não, eu sou muito apaixonado e tal. E o casal fica naquele código muito tempo, até que uma hora acaba, né? Ou dá merda, mas... E a amizade tem um pouco isso, quer dizer, era altamente destrutivo. Sim, era um grupo... falo da Maria, mas não era só... Não era só Maria, não, lógico. É porque era mais escandalosa e tal, mas a amizade... Não, todas as pessoas muito, ali, o Gugu intenso pra caramba, todo mundo muito intenso. Eu sei porque quando essa galera chegou aqui pra ensaiar, eu era o inimigo. Essa é a real, né? Porque eu era o grande filho da puta que botou a galera num projeto, um filho da puta que recebeu menos do que o justo pra fazer um projeto que acreditava. Não, um filho da puta. Mas eu acho que existe isso mesmo, tipo, quem entra com o dinheiro ou a posição de poder, sempre tem essa coisa de ele vira o inimigo, né? Uma coisa tipo, ele é o Estado. Exatamente. Né? Pô, então a gente é anarquista, esse Clemente é um filho da puta. E aí a gente resolveu fazer o seguinte, dividir o espaço. Então eu tinha 3 horas para um arranjo, 3 horas para outro arranjo, então eu tinha minha banda de apoio, e aí entrava Fred e Áureo Gandur.
Aí 3 horas de ensaio. Aí passava pro Gugu. Aí passava... Foi a única forma que eu arrumei de tentar organizar. Mas aí ele, por exemplo, a releitura, eram 2 autorais e uma releitura. Durava 7 minutos. Era Geni. E o Áureo é muito mais preciosista do que o, sei lá, o Gugu, que resolvia mais rápido. Sim. Aí começava a dar, pô, mas ficou 4 horas e meia. Eu falei, pô, gente, mas vamos lá, vamos no bom senso, né? Fui eu que sugeri Geni porque era uma forma de roubar no jogo. Você escolheu uma música que tinha 8 minutos. Ah, é verdade? Puta que pariu, me enrolaram. Você escolheu Faroeste Caboclo. Mais tempo, né? É lógico. E aí, tipo, eu me lembro que deu muito problema. O João Guarizo um dia queria me enfiar porrada, eu queria enfiar a porrada nele. Teve isso. Porque nessa coisa do anarquismo, né? Eu era o cara, a gente fazendo arranjo coletivo. E aí eu me lembro que o João, eu falei, pô, João, cara, dá pra não ser isso, podia ser assim. E eu, na verdade, ele não me aceitava como produtor, né? E aí uma hora deu uma merda, ele pegou a mala, falou que ia sair, aí a gente falou que vamos bater nele. Aí eu falei, qual é que é? E aí eu me lembro que ambos tiveram uma atitude bonita, porque vocês ficaram meio apavorados, todo mundo meio, uma galera aqui, uma galera ali, falou, fudeu, não tem sarau, tenso, né? Clima tenso. E aí eu não me lembro se fui eu que chamei o João, eu falei, pô, cara, chama o João. A gente se trancou ali, aí eu pedi desculpa pra ele, e ele me pediu desculpa, e cara, dali pra frente eu e o João... cada vez que eu encontro... Na verdade ficou todo mundo meus amigos, assim, né? Tipo, você hoje é um amigo irmão, o Áureo, o Gandu, o Gugu eu vejo pouco, mas é um cara que eu amo muito também, o Tomás tá longe, quem mais estava ali? A Thaís eu vejo pouco, mas eu gosto muito da Thaís também. Tony. O Tony é o que eu vejo menos, ele é de São Paulo, né? O Tony é o mais genial, né? Porque ele largou essa porra toda, foi morar em Goiás, abriu um negócio de cerveja artesanal, tá ganhando dinheiro e vai ser pai. Jura? Juro por Deus. Caramba, a última notícia que eu tinha dele, ele tinha uma loja de camiseta com a Maria Gadu. Então, aí, talvez por isso, não deu certo. Mas não era isso? Era uma empresa para vender merchan para bandas e artistas, chegou a fazer né? com Barão e tal. Mas aí ele e por que Goiás? Porque a menina é de lá, ela é jornalista, foi transferida para lá, uma coisa assim. A gente fez uma live, tá morando um belíssimo AP, ganhando muito bem. Aliás, gente, Tony Ferreira, né? Tony Ferreira tem um disco solo lançado pela Universal que foi produzido pelo... Pélico, que é um disco incrível. Quem quiser também saber mais sobre o Sarau, tem muito vídeo na internet, tanto dos shows ao vivo quanto do projeto mesmo que foi gravado aqui. O disco do Tony é muito bom, o solo. E ele cantando no Sarau, é muito bonito. Não posso dizer que é o que eu mais gosto, mas eu acho que é muito especial o Tony cantando aquilo, porque é muito delicado, né? A voz dele é linda. Tanto que todo mundo do mercado se apaixonou, acabou sendo... E aí tem uma história, e também foda-se. Não, porque é o seguinte, porque qual era o meu plano com o Daniel Silveira? E que já estava meio acordado com o Éboli. A gente ia ver quem pipocava mais para produzir EPs. Sim. Só que em algum momento o Daniel virou para mim, e eu achei a ideia incrível, e falou, Clê, o que você acha da gente baixar o preço? Eu baixo o meu, você baixa o seu, tenta entrar no acordo com o Renatinho, e em vez de a gente escolher 2 ou 1, a gente fazer todos os EPs. Não sabia. A gente baixa o custo, a gente viabiliza. Só que eu me lembro que aí o Vidal, vigarista, entrou, aí foi lá no Tony, e aí de repente eu era o filho da puta de novo, porque, porra, o cara quer produzir o disco do Tony, e acabou que essas coisas fizeram o projeto não acontecer, e nada aconteceu, porque aí eu saí da história, mal ou bem era eu e o Daniel ali que a gente estava tocando aquilo. Aí quando eu fui morar em Nova York, o disco também do Tony acabou não acontecendo, não fizeram nada pelo disco do Tony, assim como não fizeram pelo Sarau também. E até esse projeto do Sarau fez... Eu sempre tive uma... Sei lá, todo mundo quer ser um pouco aceito, né? Sim. A gente tem essa necessidade de fazer parte de alguma coisa. Menos eu. Não, mas é porque também você por posturas e posicionamentos, você também entendeu que às vezes, cara, pra você ser você mesmo, você tem que perder amigos, foda-se, né? A gente também não pode não ser o que a gente é pra ser aceito. Mas eu me lembro que naquele instante eu falei, cara, sabe de um negócio? Quem tá no mundo pra julgar a gente, vai julgar você sendo legal ou não. E aí foi um momento que eu falei, cara, eu não quero mais esse negócio de, tipo, sei lá, investir numa galera. Porque o reconhecimento não vem. Não vem porque porque não é comigo. Esse cara que vem e propõe um negócio, ele pro artista,
naquele... Ele é o inimigo. A gente tem essa coisa, infelizmente, na música no Brasil, a arte, o capitalismo. Só que uma coisa não existe sem a outra, e aqui ainda é assim, tipo, a gente até fala muito, pô, o cara, DJ Malboro, você ouve falar, o cara, filho da mãe, cara, o cara chega pros caras lá do funk, fala assim, ó, vou te investir, mas eu quero 70%. Eu acho ético? Eu acho que não é ético, eu acho que 70% para um empresário, 60% é muito. Mas ele tem um direito de propor, é um business, né? É um business, você pode virar para falar, vem cá, eu sei que você está sem dinheiro, quero alugar teu imóvel por 30 meses mais barato. Eu não sou um filho da puta. É negócio, né? E você também sabe em que momento, até onde é justo para você aquilo. Eu lembro o Emílio Dantas, quando assinou com a Record lá, ele só tinha feito o filme do Caio e o filme do Oswaldo. Aí a Record chamou ele, fez a novela e tal. Eu falei, e aí, o contrato lá, bom tal. Ele falou, cara, isso não é um contrato que eles quebram um pouco minhas pernas, mas nesse momento eu não tenho nem perna pra quebrar. Então, tipo, e hoje ele é o Emílio Dantas, entendeu? Então, tipo, naquele momento valia, pô. É isso, eu acho que, cara, todo mundo tem o direito de propor o que quiser e você tem o direito de dizer não. É lógico. Né? Então, mas aquele instante que aí, depois disso tudo, eu acabei indo morar fora, e foram os 2 anos que eu fiquei fora, foi justamente quando eu falei, cara, mesmo eu voltando, eu já não queria, não tinha mais esse ânimo. E ainda, por amor às pessoas e por acreditar muito numa qualidade artística foda, eu ainda entrei na história do Motel 1111, né? Putz, mas essa história eu não me arrependo, porque amigos, queridos, e ali sim eu era... Assim, eu era bem tratado, eu era respeitado, as pessoas tinham gratidão, entendiam o valor daquilo. Foi um outro momento. Sim. Mas eu acho que foi... Mas aí por não ter acontecido, porque é a exceção mesmo, as coisas darem certo, meio que fechei a tampa. Não, depois teve Lua Blanco, cara. Caraca, puta que pariu, eu não aprendo. Né? Mas é isso, a sequência de situações que eu defini pra mim mesmo que eu nunca mais investiria em pessoas, assim. Porque pessoas são complicadas, né? Você acha que sempre ou é restrito a certas pessoas são mais complicadas que não, eu acho que qualquer pessoa é complicada. A gente é complicado, caralho. Sim. O que eu tô falando é o seguinte, eu investi, a gente abriu uma loja, a gente tá investindo numa loja. Sim. É um negócio. Então a gente vai falar assim, não, cara, a gente tem que fazer uma obra na loja, a loja não tá vendendo. Não, então o que a gente tem que fazer pra loja vender? Se o meu negócio é você não vai aceitar que eu te trate como se fosse a loja. Sim. Fala, Fred, o negócio é assim, tem que reformar. Tem que fazer. Mas é isso, porque é um ser humano, velho. Você tá em movimento. Imagina, pessoa que é empresária da Ana Canhas, aí a menina cada hora é uma coisa, tá sempre em transformação, sem muito planejamento. A Maria, a gente viu essa história, de repente. Por isso que. Por que alguém vai querer botar dinheiro, por exemplo, já me perguntaram, por que os artistas não vão pra bolsa, né, não viram ativos? Porque, cara, quem vai querer investir num ser humano? É extremamente instável. Instável, e é complicado, ainda mais aqui no Brasil, você virava, olha só, a gente tem que mudar. O negócio tá dando errado. Eu sou arte! Porque é difícil mesmo. Então eu falei assim, cara, não faz muito sentido, porque, e ainda tem uma outra coisa, né? Por mais que eu sonhe junto com você, o sonho é seu. Sim. É seu, cara, não dá pra dizer que não é. É você e os seus sonhos. E aí quando você coloca a tua expectativa, teu esforço, teu dinheiro, teu tempo no sonho de uma outra pessoa, a chance da merda é enorme. Porque você é um ser humano que vai tomar suas decisões de acordo com as suas jornadas, como diz a Lumena no BBB, mas essa palavra é porque não pode falar toda hora, mas eu acho que... Ela estragou a palavra. Ela estragou, porque a jornada ela é uma coisa importante, né? A tua jornada vai definindo as decisões que você vai tomando. Eu acho que aqui no Brasil ainda que o artista é muito no flow intuitivo, né? Não se toma muitas decisões estratégicas, né? Olhando, não, peraí, quem somos como marca? Não tem, na MPB isso não existe. Né? Você tem, talvez o sertanejo pense assim, a Anitta, fala-se bem ou mal, é uma gestora, é uma pessoa que se olha como um negócio. Então foi uma decisão, e essa decisão, cara, a não ser que algo muito potente aconteça na minha vida que eu queira de novo botar, sei lá, botar o que eu tenho de mais bonito em alguma coisa que seja alguém, acho que a chance é zero, como diz meu pai que fala, chance zero. Prefiro ser amigo da galera, sacou? Prefiro até ajudar, mas não se envolver. Porque é difícil mesmo, cara. É muito difícil. Muito difícil.
Vem cá, Fred, fala um pouco de ti aí, porque você é autor, pra gente fechar o vídeo, as pessoas sabendo quem é você, o que você faz, o que você já fez, até pra galera poder te procurar por aí, né? Essa parte é muito difícil. Não, não é, velho. Vamos lá, eu te ajudo. Quais músicas você já, por exemplo, colocou na voz de outras pessoas? O que já tocou em rádio ou em novela? Você já lançou livros? Eu não sei se eu posso adiantar aqui, mas tem coisa boa vindo aí. O Teatro Mágico vai lançar a nossa música lá do Motel 1111, Anti-Herói. E parece que a Ana Vilela vai gravar alguma coisa também, não sei qual. De vocês. Aí tem Maria Gadu, Motel 1111, Playmobil, Luiz Chiari, Sarau, Varandistas, tudo isso. Procurar no Qual YouTube. é a música que a Maria gravou? A Culpa. A Culpa, verdade. Quer dizer, os Varandistas dentro do DVD da Maria. A Culpa é muito bonito. E livros? Livro tem o da peça, De Repente, que a trilha foi feita aqui. O Rick Yates editou. Tem a venda também. Deve ter aí, né? De Repente. A editora é Another Hot Brands. Brand. Quem quiser comprar, qual é o nome desse aí? De Repente. De Repente. E você publicou um outro, né? Não. Não? Ficou só nesse? Não, eu tenho uma usina de títulos de livros, que talvez eu lance ou não um dia. Por exemplo, o mini manual do astrólogo de boteco. Tem o Blefe, que é Bastidores e Lendas da Esquerda Festiva. São livros, são projetos que eu vou escrever um dia ou não. E na real, assim, você tem uma forma muito particular de escrever. Ele é muito metódico, cara. O Fred é muito metódico. Letra de música. Letra de música. Mas assim, ele já teve processos muito ricos, inclusive esse que saiu, essa música que vai ser gravada pelo Teatro Mágico. Mas é muito... Chega a ser de um preciosismo... Que às vezes até atrapalha, porque você fica contando. Qual é aquela história que você fica contando, cara? Não, é porque é o seguinte, tem vários processos. Eu gosto quando você bota a letra em cima da melodia já pronta ou bem encaminhada. Porque aí você já sabe, a melodia está ali na tua cabeça, você já sabe onde entram as frases, qual é o tamanho delas, onde rima, o que é o refrão, o que não é e tal. E chega uma hora que você tem que pensar concretamente. Então é lá, 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 lá. Não é lá, 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 lá. Então tem uma sílaba a mais ou a menos, aí você tem que ficar contando. Mas sabe por que eu acho que você também ficou assim? Porque, por exemplo, o acento, ele compôs muito com Auro Gandur, que é outro cara que um dia eu tenho que ter um papo com ele aqui, que é meu irmão, e eu sempre digo que esses papos, na verdade, é um registro pra vida, porque sei lá, daqui a 30 anos eu vou, se eu estiver vivo, né, tá velho, falar pro meu filho, cara, Fred some, vai que você não mora mais aqui, é aquele cara ali. E é o registro vivo. Eu queria muito ter feito isso com o Serginho Carvalho e não rolou. Mas de pouquinho em pouquinho tá o Fred Nascimento, falta trazer o Léo Fernandes. São registros das amizades mesmo, né? Muito mais do que esse papo, do que a informação para as pessoas. Tem uma realização pessoal de eu estar guardando a memória das pessoas que eu amo no canal, né? Mas o Auro Gandur, ele é o cara que ele faz a melodia, que também preciosista pra caramba, muito perfeccionista, e ele detesta que mude nada. Então eu acho que como você fez muita música com ele, você aprendeu a encaixar... A gente é alma gêmea nesse sentido do perfeccionismo. Ele tem um cuidado com as melodias e com as harmonias que eu tenho com as letras. Mas vai melhorando também, porque a gente também vai se conhecendo melhor e tal. No início era complicado, principalmente aquelas músicas do Motel 1111, porque era muito ali, né, tipo, na hora, tipo... É muito íntimo você escrever na frente de alguém, né? Você não gostava, né? E eu pegava a galera e falava, a gente tem 4 dias, tem que fazer 3 músicas. Pois é, e foi bom, porque isso te desafia a conseguir escrever desse jeito, mas não é confortável. Não é, né? Não é. Vem cá, se as pessoas quiserem mandar músicas pra você letrar, podem te mandar e você decidir se faz ou não, ou é uma coisa que você cobra por isso? Aliás, gente, é uma coisa que é importante dizer aqui. O João Guarizo, por exemplo, é um cara que está fazendo música para pessoas, para diversas situações, músicas né? Personalizadas. Que pode ser para você dar para tua esposa, pro teu filho, pro teu pai. E eu acho também que a gente tem que parar com essa bobagem de achar que o cara me cobrou. Não, se você for cortar o cabelo, alguém vai cortar teu cabelo e vai cobrar. Se você for fazer uma massagem, você vai qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer serviço. Então eu não acho ruim
não acho um absurdo você mandar uma letra e ele fala, talvez ele fale uma, ele fala assim, cara, essa eu vou fazer porque eu amei. Essa talvez fale, cara, é tanto. Né? Então, só porque eu acho que é importante existir essa troca monetária, né? Sim. Porque afinal não somos mais adolescentes com 15 anos que não temos conta para pagar, né? Exatamente. Quanto pior a tua música, mais caro fica a letra. Mas as pessoas podem te procurar, claro, caso queiram fazer essa parceria. Claro. Não, e eu tenho uma música para lançar dele. Aliás, eu tava muito mal de depressão e aí eu fiz um disco de produtor, né? Na verdade, eu só fiz os arranjos junto com a galera e chamei as pessoas que eu amo, assim. E tem uma música, aquela música tua é muito boa e a gente tem que mixar ela e soltar pro mundo. Qual porque... é? Parará, taradira, darada, teradá, taradira, darada. Puta, essa música é maravilhosa. E tá pronta, né? O Pretinho da Serrinha tocou. Pretinho da Serrinha tocou, né? Você lembrou disso tem agora? Não, tem metal. A música tá super bem produzida. Tem 5 anos isso. 5 anos, cara. Muita irresponsabilidade sua. Não? Não, mas é porque a vida corre. E aí eu tenho que parar e falar, Renato, vamos mixar o disco, meu disco de produtor. E em algum ponto eu acho que eu fiz aquilo pra sobreviver mesmo. Foi por sobrevivência, assim. Eu tinha medo de vir pro estúdio. Verdade. E aí as coisas foram normalizando, o disco ficou ali. Em algum momento eu acho que eu não gostava de chegar perto dele, meio que era um registro de um momento bem delicado, né? Mas agora a gente tem uma ideia, que agora que organizou aqui talvez a gente realize, que é justamente, por exemplo, uma música que a gente vai mixar, e aí vai ter no canal aqui, tipo, o processo da mixagem. Aí faz sentido de ser um disco do produtor Clemente Magalhães, entendeu? Sim. Você achou um novo sentido. Pra a gente abrir o processo. Já que não abriu naquele momento, então eu tenho ideia de, por exemplo, tem uma música lá que eu quero mandar para 2 engenheiros de som para mostrar a importância desse profissional na hora de finalizar uma música. Então. Porque ele é um artista. Sim. E tem uma coisa muito louca, né, que eu nunca soube por que é assim. Se você for no disco do Fred gravar um ovinho por 10 segundos, você tá no ISRC e você vai receber por essa música. Se você mixou uma música, você não recebe nada. Ah, é? O engenheiro de som ele não existe no ISRC. Que loucura. Tanto que eu sempre botei lá, o Renato, todos os engenheiros de som, eu botava ovinho, efeitos. Para poder incluir. Para poder incluir. Porque o engenheiro de som, ele simplesmente pode realmente mixar essa música, ficar foda, e o outro ficar uma merda. E às vezes as duas ficarem lindas e obras artísticas diferentes. Tamanho a importância desse profissional no processo de um disco, né? Então acho que agora eu acho que encontrei uma forma de fazer isso funcionar. Tem várias músicas lindas. Aliás, esse é um disco que, apesar de terem vários artistas, tem várias canções suas, né? É verdade. Poderia até ser um disco de compositor do Fredson. Porque como letrista você acaba fazendo muita música com parceiros diferentes, de estilos diferentes e tal. Aliás, em breve vem o curso Como Escrever Letra de Música. Já fiquei sócio, já fiquei sócio do Fred nessa parada. Vou botar no flow dos cursos. Isso. Mas eu acho interessante. O teu processo é bem louco. Isso. Você vai conseguir estruturar esse curso como? Eu preciso de uma câmera. Eu já tô falando como pensamento, porque processo artístico não existe uma regra. Mas eu já fiz vários cursos e você vê que você pode aprender um pouco com cada processo do Leone, sim. Todo compositor eu acho que tem algo para te ensinar. Eu mapeei mais ou menos a estrutura do curso, os módulos e tal. Tem 2 compositores brasileiros, especificamente, que eu conheço profundamente. Um é o Chico, que é talvez o nosso grande letrista, e o outro é o Renato Russo, que dentro daquele segmento de rock pop talvez seja o maior. Então eu queria basear a coisa neles, porque são épocas e estilos diferentes. Mas com construções muito ricas, né? Construções muito ricas e dos quais eu tenho muita propriedade para falar sobre a obra, sobre o processo deles, de tudo que eu já li sobre. E a obra, pegar cada faixa e comentar, o estilo, as metáforas, o contexto da época, enfim. E fora as minhas próprias canções, que também são a minha experiência, onde eu realmente botei a mão na massa e como eu cheguei àquilo. E se eu acho que tem algum valor a ponto de eu poder ensinar alguém, acho que é isso. Mas eu vou organizar isso. Não, a gente vai gravar aqui, pelo amor de Deus, vai gravar, porra. Ele virou pra mim e falou assim, vem cá, você me empresta uma GoPro? Pô, lógico que eu vou ter que vender o curso por R$11. Não, mas vamos fazer direito, né, Fred? Pô, pelo amor de Deus, irmão. É nóis. Foi um prazer, porra.
Te amo muito, cara. Sempre bom. Pô, mesmo, você sabe disso, bom né? pra caralho. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!